Olá, muito boa tarde. Começando agora a conversa com o governador. Hoje é dia 22 de fevereiro, agora 1h19. Nós ficamos muito gratos pela sua audiência e a gente começa o programa de hoje trazendo, sim, o nosso convidado de toda segunda-feira, o governador da Paraíba, João Azevedo. Muito boa tarde, governador. Seja bem-vindo. Hoje, muitos assuntos. Tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que fazem a EPC. Boa tarde, principalmente, a todos que nos acompanham através das mídias e redes sociais. Tem mais uma semana começando, graças a Deus, tendo a oportunidade de conversar com toda a população do estado da Paraíba. E, infelizmente, numa semana que muito nos preocupa com relação à questão da pandemia. Os números da pandemia têm se apresentado de forma muito preocupante nesse início desses últimos dias, evidentemente, e que a gente sabe que isso está sendo provocado e é provocado talvez pelo cansaço da própria população em manter as regras de distanciamento, as regras de uso de máscaras e também dos cuidados com a higienização das mãos. Além disso, essa nova cepa do vírus, que é o novo vírus que está chegando aí, e que tem uma transmissibilidade muito mais alta, e que também afeta agora as camadas da população mais jovens. Os mais jovens estão sendo muito afetados agora. E isso nos preocupa muito. Então, essa semana foi uma semana passada que deixou para a gente aí um legado muito ruim e que nós temos que enfrentar com a mesma altivez, com a mesma determinação do que aconteceu ao longo do ano passado, em que nós tivemos picos da pandemia muito grandes também. Esse trabalho ele precisa ser cuidadoso cada dia, a cada hora, a gente cuidando das medidas. Então, hoje pela manhã, tivemos a oportunidade de ter uma reunião aqui com o prefeito de João Pessoa, toda a equipe do município de João Pessoa, que é quem polariza, juntamente com o Estado e o Hospital Lauro Vanderlei Federal, o atendimento da Covid aqui na região da chamada Macro 1, ou seja, da região polarizada por João Pessoa. E tivemos a oportunidade, sim, de ter uma discussão clara sobre vários aspectos. Infelizmente, nós já estamos com números que nos preocupam. Claro que desde o primeiro dia nos preocupa, mas agora nos preocupando mais, porque nós temos diariamente mais de 1.000 casos de contágio acontecendo. E isso, se você tem um maior número de casos, você tem um maior número de internação, você tem, evidentemente, um maior número de óbitos. Só ontem foram 13 óbitos novos, e nós temos hoje 4.356 pessoas já que vieram a óbito porque não conseguiram vencer essa doença tão terrível. Então, é por conta disso e por conta da taxa de ocupação dos hospitais, que João Pessoa chegou a 84%, no Sertão 88%, é que nós estamos agora determinando que amanhã será publicado um novo decreto do Estado, tomando medidas mais restritivas, visando exatamente a redução da mobilidade urbana, da mobilidade humana, para que a gente possa enfrentar, mais uma vez, e vencer esses momentos tão difíceis de pandemia. Então, vai aqui, mais uma vez, o apelo à população, no sentido de que o vírus não se cansou. Nós estamos cansados, mas o vírus não se cansou. E o vírus continua de uma forma muito mais rápida, acelerando o processo de contaminação. E nós precisamos enfrentar. Por isso que essa decisão de hoje ela vai repercutir nos próximos dias, tanto para aqui a região metropolitana, como para todo o estado da Paraíba. Esse e outros assuntos nós vamos tratar aqui, na conversa com o governador, que está começando agora. 1h23. Participação da rede. Rádio Alto Piranhas, Cajazeiras. Rádio Master, João Pessoa. Rádio CPAD, João Pessoa. Rádio Difusora, Cajazeiras. Rádio Liberdade, Pombal. Rádio Progresso, Souza. Rádio Cuité FM, Cuité. Rádio Cidade de Sumé. Rádio Vale do Sabugi, Santa Luzia. Rádio Cenecista, Picuí. Rádio Patamuté, Cajazeiras. Rádio Mais FM, Uiraúna.
Somos todos Paraíba. Governo do Estado. Agora, 1h24 é a conversa com o governador, esse diálogo franco e direto, toda segunda-feira, aqui na Rádio Tabajara, na Rede Paraíba de Rádio. Governador João Azevedo, quem chegou agora no programa, ou quem já estava desde cedo ligado nas informações, o senhor acabou de sair do Palácio, deu uma entrevista coletiva junto com o prefeito da capital e com as autoridades sanitárias. Governador João Azevedo, diante desse quadro do novo normal, o que vai acontecer na Paraíba a partir de agora e o que já está consensuado para esse decreto que será publicado amanhã pelo governo da Paraíba? Primeiro, é importante entender o porquê da necessidade dessas medidas que nós vamos adotar. Para que se tenha ideia, houve um aumento de 62% no número de bandeiras de laranja, de municípios com bandeira laranja. E a laranja é a bandeira que antecede a bandeira vermelha. Então, esse aumento significativo para 138 municípios e, pelo menos, 6 municípios terem entrado na bandeira vermelha, é que nos preocupa e nos motivou a promover essa reunião. Esse aumento significativo de casos e de óbitos. Nós estamos trabalhando, depois dessa avaliação que aconteceu com toda a equipe da Secretaria de Saúde, para que sejam implantadas medidas de redução de mobilidade que são adotadas já dentro do plano que nós temos aqui, que é o plano do chamado Plano Novo Normal, que trata cada segmento econômico em função do seu risco de contaminação, de transmissão, a forma como você vai fazer o funcionamento. Então, aí você tem bares e restaurantes, e nós vamos reduzir significativamente o horário do funcionamento dos bares e restaurantes para que a gente possa enfrentar essa situação. Você tem aqui a questão das igrejas, dos cultos, e graças a Deus temos recebido apoio, inclusive a própria Arquidiocese já divulgou um documento dizendo que nesses próximos 15 dias não terão missas e cultos presenciais. Isso é fundamental nesse momento, para que a gente possa enfrentar, e aqui vai o meu agradecimento a Dom Delson por essa atitude, que é uma atitude de humanidade, uma atitude de respeito, mas é, acima de tudo, uma atitude que demonstra o seu espírito de coletividade. Então, a igreja está já decidindo, não esperou nem o decreto do Estado, e já decidiu que nesses próximos 15 dias precisa dar uma paralisada nos cultos presenciais. E nós esperamos ter essa compreensão por parte de todos os cultos, de todas as religiões, durante esse período tão difícil para a gente. Mas nós vamos manter aquilo que o Plano Novo Normal já estabelece, para cada segmento econômico, a sua forma de funcionamento. Já determinamos que, no caso das aulas da rede pública estadual, que começaria agora no dia 1º de março, com 30% das aulas presenciais, isso não vai ocorrer. Nós vamos começar com 100% de aulas através das redes sociais, com aulas online, até porque o Estado dispõe de um sistema que funcionou em 2020 e que vai continuar funcionando em 2021. E esse é um objetivo, fazendo, inclusive, que o Estado da Paraíba fosse o Estado que ficasse em primeiro lugar no Brasil em oferta de serviço, de prestação de serviço de educação à distância. Então, isso é muito importante e nós vamos usar esse instrumento para proteger vidas. Nós estamos discutindo o horário de funcionamento do comércio, de todas as atividades. É claro que o plano prevê que atividades como eventos, como shows, como eventos esportivos com público, todos esses estarão suspensos durante esses próximos 15 dias. Nós vamos ter ainda a manutenção da construção civil, da indústria e dos call centers funcionando dentro do novo protocolo que foi assinado com cada um desses segmentos econômicos. E eventos
religiosos, eventos esportivos, concertos, shows, teatros, cinemas, terão que suspender suas atividades durante esses 15 dias. Esse decreto está sendo elaborado hoje à tarde e será divulgado amanhã, será publicado amanhã, com todas essas medidas. Eu volto a dizer, são medidas para preservar a vida dos paraibanos. Nós não podemos admitir e aceitar que o sistema de saúde entre em colapso. Infelizmente, no sertão da Paraíba, atingimos 88% de ocupação dos leitos. Para que haja um colapso é muito rápido. E é preciso que os prefeitos todos do interior do estado verifiquem em qual bandeira está seu município e baixem decretos baseados exatamente nessas orientações que estão no plano, para que a gente possa enfrentar isso de forma conjunta. Não há como fazer uma ação pontual em um município ou outro, mantendo as características das regiões. É evidente que quando você fala que vai fechar as praias aqui de João Pessoa, Cabedelo, Conde, você não tem o mesmo trabalho no sertão, obviamente, porque não tem praia, mas lá precisa ter outros espaços e, se houver aglomeração, que os prefeitos fechem durante esse período, para que a gente possa reverter essa queda, essa tendência de aumento tão grande e provocar uma queda nos números. É isso que nós estamos fazendo e é isso que esse decreto vai amanhã detalhar e publicizar. 1h30, 1h30, estamos na conversa com o governador. Agora, outra parte importante, governador, o cidadão quer saber. O governo tenta fazer o controle, a consciência também das pessoas. Mas que medidas concretas? Por exemplo, eu pergunto sobre os leitos. Tem muita gente perguntando como vai ampliar a rede com leitos hospitalares, tanto de enfermaria quanto de UTI. Isso está previsto de que forma, governador, a partir de amanhã? Claro, nesse encontro que nós tivemos hoje com a Prefeitura de João Pessoa, para a primeira macro, nós tivemos uma definição junto com o prefeito Cícero Lucena, no sentido de ampliar os leitos de UTI nos hospitais municipais. Nós vamos ampliar leitos de UTI no Hospital Metropolitano, no Hospital Clementino, para que a gente possa dar resposta. A Prefeitura passará a contar brevemente com 110 leitos de UTI nos 3 hospitais que estão à disposição da rede municipal. O Hospital Valentina, com 10 leitos, o Hospital Santa Isabel, com 50 leitos, o Hospital Protovida, com 40 leitos e 10 leitos que foram locados pela Prefeitura de João Pessoa. Ou seja, o aumento de leitos, as medidas que serão adotadas através do decreto, o aumento de leitos por parte do Estado, o chamamento de mais profissionais, tudo isso é o que nos cabe fazer. Tudo isso é o que o poder público procura, da maneira mais rápida, atender. Entretanto, a gente sabe que todas essas medidas só terão validade e só servirão realmente para dar resposta se houver a participação da população no sentido de manter o distanciamento, manter os cuidados com a higienização das mãos e, principalmente, o uso de máscaras, que virou uma coisa agora quase que incomum você encontrar as pessoas na rua de máscara. É um absurdo que isso esteja acontecendo. Enquanto países outros do mundo, as 100% das pessoas usam máscaras em locais públicos, a nossa consciência coletiva aqui está a ponto de simplesmente o uso de uma máscara ser relegado a segundo plano, quando nós sabemos que é exatamente a falta do uso das máscaras que está provocando uma quantidade tão grande de contágio. E de uma cepa, de um novo vírus, que se contamina de uma maneira muito mais rápida. Então, essas medidas serão implementadas, mas nós sabemos da limitação que tem o poder público. A gente não tem condições de abrir leitos indefinidamente, porque, primeiro, não é só questão de equipamento, é questão de pessoal. Nós temos que ter uma equipe técnica muito grande, são com médicos, intensivistas, são com anestesistas, são com médicos especializados em diversas áreas, são enfermeiras, são fisioterapeutas. Tudo isso nós precisamos ter nessas equipes para atender as pessoas. E nem sempre você tem número suficiente.
para abrir uma determinada quantidade de leitos. Ou seja, é preciso que a população entenda. Só quem pode fazer o sistema não entrar em colapso é exatamente a própria população com a sua atitude de respeito para com as autoridades sanitárias. 1h34. O governador João Azevedo conversando com o cidadão e com a cidadã da Paraíba sobre a situação do novo normal, a situação da pandemia na Paraíba. Nós saímos do último programa, governador, e o senhor se preparava para uma reunião também no Ministério da Saúde, uma reunião com todos os governadores. De segunda-feira para cá, o que mudou? O que o governo federal deu garantias para a Paraíba, aliás, para o Brasil, mas o que está garantido para melhorar o sistema como você estava falando aqui no nosso estado? Nós tivemos uma reunião com o ministro e após essa reunião nessa reunião foi apresentado um cronograma de distribuição das vacinas. Infelizmente, esse cronograma ele sofreu uma alteração poucas horas depois da nossa reunião, o que criou um novo cronograma. O que é que nós estamos vivendo hoje? Em janeiro, nós recebemos 10.700.000 vacinas. Nós, o Brasil inteiro, que eu estou falando. O Ministério recebeu 10.700.000 vacinas. Este mês de fevereiro, nós temos uma previsão de recebimento de 4.700.000 vacinas apenas. Eram 13 milhões, caiu para 4.700.000. O nosso número maior é exatamente até o dia 31 de março. Em março, nós temos a projeção de receber 43 milhões de vacinas, que serão distribuídas para todos os estados. No mês de abril, mais 60 milhões de vacinas. No mês de maio, 53 milhões de vacinas. Ou seja, nós estamos pensando, dentro do cronograma que se mantém, para que até junho a gente possa ter uma imunização de toda a população chamada de risco. Toda a população enquadrada no Plano Nacional de Imunização, na chamada área de risco. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Esse mês de fevereiro agora, a partir do dia 23, 24, deve chegar mais uma remessa, mas vamos receber uma quantidade bem maior a partir de março, onde está previsto 42.718.000 doses de vacina. Aí sim, o processo de vacinação entrará num processo muito mais rápido e a gente pode descer as faixas etárias da população para que a gente possa atingir, primeiro, mais rapidamente, aqueles que são mais suscetíveis, mais frágeis a ter a doença, que são pessoas acima de 60 anos. É isso que nós queremos. Mas para que isso ocorra, é preciso chegar às vacinas. Para que isso dê o resultado, é preciso que as pessoas que tomaram a primeira dose entendam que não estão imunizadas ainda, que precisa esperar a segunda dose e que mesmo depois da segunda dose tem que esperar 15, 20 dias para se considerar protegido contra esse vírus que está aí. Então, esse é o recado. Estamos buscando vacinas, estamos ampliando os números de leitos de UTI, estamos tomando providências para diminuir essa liberação geral que ocorreu, de certa forma, principalmente pelos mais jovens, que estão imaginando que não são afetados pela doença. Infelizmente, estamos tendo casos aí de pessoas mais jovens. Ontem perdemos uma jovem de 23 anos. Isso é muito dolorido para a família, mas é dolorido para todos nós. É dolorido para nós que fazemos gestão, que estamos todo santo dia dizendo o que é que precisa ser feito. E, infelizmente, alguns entendem que, às vezes, um jogo de futebol, como foi o de ontem, foi mais importante do que qualquer coisa. E se aglomeraram e foram para bares, e todo mundo sem máscara, para uma comemoração que pode ter sido muito bom para um time de futebol e pode ter sido muito bom para a Covid, que se espalhou de uma forma muito forte dentro desses ambientes que as pessoas não tiveram a responsabilidade para consigo ou para com os outros. 1h38.
Participação da rede. Rádio Integração do Brejo, Bananeiras. Rádio Panorâmica FM, Campina Grande. Rádio Santa Maria, Monteiro. Rádio São Bento FM, São Bento. Rádio Itaporanga AM, Itaporanga. Rádio Correio da Serra, Solânia. Rádio Panorama FM, Catolé do Rocha. Rádio Cisal FM, Picuí. Rádio Serra Branca FM, Serra Branca. Conversa com o governador. Uma prestação de contas e diálogo sobre as ações do governo da Paraíba. Agora 1h39. Paraíba Grande. Governador João Azevedo, a nossa preocupação de todos os paraibanos com a pandemia é muito grande. O recado foi dado, a gente pode ainda voltar a tratar esse assunto, ainda hoje no programa, na conversa com o governador. Mas eu queria dar um salto também e falar da grande João Pessoa, da visita que o senhor fez na região sul, de obras de mobilidade. O Estado está fazendo intervenções na região sul da cidade e também na construção de habitações populares na grande João Pessoa. Eu queria que o senhor falasse desses dois assuntos para a gente, governador. Inicialmente nós tivemos na quinta-feira, no dia 18, fazendo a entrega de 128 apartamentos lá no residencial Josemir Mendes, no município de Bahia. Essa era uma luta muito grande daquelas famílias que ocuparam aquele terreno e que depois viram, através da SEAP, a possibilidade de construção de um conjunto, uma parceria com a Caixa Econômica Federal, e a gente pudesse investir aí quase 11 milhões de reais para oferecer dignidade, acima de tudo, para 128 famílias. E nós tivemos a oportunidade, demorou muito a obra, mas nós tivemos a oportunidade de, na quinta-feira, dia 18, entregar essa obra com a contrapartida do Estado. O terreno foi contrapartida do Estado, nós tivemos ainda contrapartida de alguns investimentos na ordem de 500 mil reais, e tudo isso permitiu que a gente fizesse uma entrega de uma área que eu gosto demais de fazer entrega, que é a habitação. A habitação, para mim, é das obras de engenharia aquela que me dá mais alegria quando eu faço a entrega, porque a casa representa muito mais do que uma obra. A casa representa um local de retorno. Quando a gente está cansado, quando a gente teve um dia difícil, a gente volta para casa. E ter esse espaço para voltar é fundamental na vida de qualquer família e na vida de qualquer pessoa. E poder ofertar isso a essas famílias lá é sempre uma alegria muito grande. Eu tive essa alegria de estar nesse dia 18, lá na quinta-feira, e na quarta-feira que eu estive visitando um outro empreendimento, esse já dentro de um programa que é estadual, um pioneiro na área de habitação, que é o programa Parceiros da Habitação. É um programa que é feito em parceria com as entidades que lutam pela moradia, com os próprios mutuários, com os próprios interessados que vão ter a casa, e o governo do Estado, a SEAP dando toda a assistência técnica, e a gente consegue, com todas essas mãos, botar literalmente a mão na massa e fazer casas. Então, nós estamos fazendo 92 casas em João Pessoa, lá no Cidade Verde, Mangabeira, e as casas estão avançando, já tem 9 casas bem avançadas, e nós queremos continuar para entregar. Isso é fundamental. E aproveitei para fazer uma visita também, aproveitando a oportunidade, para fazer a visita a uma obra que eu acho de extrema importância, que é uma ligação viária entre o bairro do Gás e a Perimetral Sul. Essa obra está praticamente concluída, faltando apenas a iluminação, que já está em execução, uma obra aí com investimentos aí na ordem de 17 milhões de reais. E nessa obra, ela complementa as 3 outras obras que nós estamos fazendo aqui em João Pessoa, a ligação do Mangabeira com Valentina, a ligação do Altiplano com o Jardim Cidade Universitária. Isso beneficia mais de 300 mil pessoas que moram naquelas regiões. São obras importantes de mobilidade urbana para a cidade de João Pessoa. Então, foi uma manhã de conferência e acompanhamento que eu gosto de fazer semanalmente em algumas obras aqui pelo Estado. Na Paraíba, 1h43. Conversa com o governador informa com Fernanda Gonçalves.
A primeira-dama do Estado e presidente de honra do Programa do Artesanato Paraibano, Ana Maria Lins, participou na última sexta-feira de uma reunião com representantes do Grupo Ferreira Costa. Na ocasião, foi discutida uma parceria com o Grupo Pernambucano, que cederá um espaço na loja localizada na Estrada de Cabedelo, para os artesãos comercializarem seus produtos. A previsão é que o espaço dos artesãos paraibanos no Ferreira Costa comece a funcionar em março. O local tem uma circulação de 3.000 pessoas por dia, se tornando uma grande vitrine para os artesãos paraibanos. Agricultura. O programa de aquisição de alimentos na modalidade compra com doação simultânea vai selecionar a partir de hoje, dia 22, propostas para mais uma etapa de compras da agricultura familiar. O processo vai até o dia 8 de março e serão selecionados 828 agricultores do grupo prioritário em 105 municípios escolhidos com índices elevados de insegurança alimentar. Podem participar agricultores inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas, povos e comunidades tradicionais, mulheres e produtores de alimentos orgânicos e agroecológicos. Para dúvidas e informações sobre as inscrições, o contato é 3218-6779. O resultado da seleção dos agricultores está previsto para o dia 22 de março. Estamos apresentando Conversa com o Governador. Apresentação, Luiz Henrique. Na Paraíba, 1h45. Lembrando que esse programa tem também acessibilidade, tem tradução de Libras para a comunidade de surdos. Governador, a Fernanda Gonçalves trouxe informações aqui para a gente agora. Eu queria destacar com o senhor a história do Salão de Artesanato. O artesanato na Paraíba começou um outro corpo com a história do salão virtual e as empresas agora estão querendo expor os nossos trabalhos dos artesãos paraibanos. Isso é muito bom, viu? Eu acho que o aprendizado que todo o time do governo e os próprios artesãos e artesãs da Paraíba tiveram, por força da pandemia, fizeram com que a gente tivesse, no primeiro momento, implantado o salão virtual. Já tem milhares e milhares e milhares de acessos do mundo todo, conhecendo o artesanato da Paraíba. E a partir desse acesso tão grande, surgiu, evidentemente, por parte das empresas, o interesse de ter o artesanato paraibano como também peça e espaço de exposição para comercialização. E o primeiro grupo que teve essa leitura foi o Grupo Ferreira Costa, que tem uma loja aqui em João Pessoa, precisamente na Estrada de Cabedelo, e que ofereceu um espaço para que a gente implante ali um local com a exposição e venda de peças do artesanato. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é por conta do crescimento e da divulgação do próprio artesanato paraibano, que está hoje navegando pelas redes do mundo todo. E eu agradeço aqui, logicamente, ao Grupo Ferreira Costa por ter feito essa leitura, por ter acompanhado esse projeto lá, pensado pela equipe do PAP, pensado por Ana Lins, de levar até a população do Estado, enquanto a gente não pode fazer os salões presenciais, criar um espaço, mesmo que menor do que um salão, obviamente, mas criar um espaço para que o artesão continue tendo aquele lugar de venda e mantenha a sua renda. Isso é fundamental. E, logicamente, a divulgação do artesanato mundialmente serve para divulgar, inclusive, outros, para o Grupo Ferreira Costa, e eu espero que outros grupos, que outras lojas e shopping centers possam nos procurar e oferecer também espaços para a gente colocar o artesanato da Paraíba cada vez mais em destaque. Na Paraíba, 1h47. Agricultura. Governador João Azevedo, agora nós vamos expandir o assunto que atinge todo mundo da Paraíba, que é o nosso alimento. Então, a agricultura familiar tem uma importância muito grande. 70% do que é produzido pela agricultura familiar, 70% do que está na nossa mesa é produzido pela agricultura familiar. E o governo da Paraíba tem um programa de distribuição de sementes originárias. São mais de 35 mil famílias beneficiadas. Explica para a gente, governador, qual é a intenção das empresas que cuidam disso, das empresas estatais,
E qual é o resultado que o governo espera com a distribuição de sementes? Esse é um programa de suma importância para a economia do Estado e para esse segmento da agricultura familiar, que tem, através do recebimento das sementes certificadas, que são distribuídas na hora certa e no momento certo que nós estamos fazendo, que é o início das chuvas que estão chegando aí no estado da Paraíba, e nós vamos fazer essa distribuição. Essa é uma ação coordenada pela Secretaria da Agricultura e Pesca. A secretária Efraim Moraes coordena essa ação e as sementes são distribuídas através das agências da INPAE, que é vinculada à Secretaria lá da Agricultura. Nesse ano, nós vamos armazenar essas sementes lá em São Mamede, em Esperança e aqui em João Pessoa. A partir daí, e pela primeira vez, é importante dizer que depois de 10 anos de demanda constante dos agricultores, nós vamos fazer a distribuição de semente crioula. E o governo do Estado, pela primeira vez, está adquirindo e entregando a IPAE, através da SENAP, 36 toneladas de sementes crioulas de milho e feijão para distribuir nos territórios. Isso é uma vitória do segmento, é uma vitória do governo também. O número de famílias beneficiadas chega a 35 mil pessoas que vão receber sementes para plantar 1,5 hectares, 1,5 hectares. E vamos distribuir, porque nós compramos sementes de milho, de feijão, de sorgo, 524 toneladas. Lembrando que o ano passado foram 335 toneladas. Esse ano já vamos aumentar para 524 toneladas. E vamos plantar com ele pelo menos 52.400 hectares de milho, feijão e sorgo, produzindo riqueza. O que nós queremos é que a produção de grãos e forragem esse ano seja bem maior do que a dos anos anteriores. Nós esperamos colher pelo menos 19 mil toneladas de milho, 15 mil toneladas de feijão e 120 mil toneladas de forragem para silagem. Isso é segurança, porque essa forragem serve para alimento do nosso rebanho. E é muito importante que a gente tenha essa ação chegando, a semente chegando na hora certa, no momento certo, que é o início das chuvas. No ano passado fizemos isso e esse ano se repete essa ação. Está aí de parabéns todos os órgãos que fazem agricultura no estado da Paraíba. Essa é a conversa com o governador. Toda segunda-feira, aqui na Rádio Tabajara e na Rede Paraíba de Rádio, essa conversa franca e direta com o gestor, o governador da Paraíba, João Azevedo. Agora, 1h51. Educação. Governador João Azevedo, a notícia da semana foi o reconhecimento por organismos como a Fundação Getúlio Vargas, que a Paraíba teve o melhor desempenho na educação remota, no ensino remoto. A Paraíba montou a TV PB Educa, né, e, enfim, conseguiu conduzir o processo durante a pandemia. O senhor pode nos explicar o que é que foi feito pelo governo para garantir o melhor desempenho no país na educação remota? As ações que a Secretaria de Educação desenvolveu a partir da chegada da pandemia foram todas no sentido de permitir ao aluno que, mesmo sem aula presencial, pudesse continuar recebendo conteúdo, pudesse continuar assistindo aulas de forma remota. Isso tudo permitiu que a gente implantasse programas numa rede especial, claro, que foi criar uma plataforma chamada Paraíba Educa, disponibilizado de maneira gratuita, sem uso de dados móveis dos smartphones. Nós implantamos uma plataforma chamada Google Classroom para organizar as escolas e as salas de aulas. Nós fizemos produção de vídeos, de uso das mídias sociais, de Facebook, Instagram, Twitter, etc., além de material impresso para aqueles alunos que não tinham acesso à internet. Além disso, para alunos que tinham dificuldade de adquirir o pacote de dados, o governo do estado disponibilizou o pacote de dados para todos esses estudantes que nos procuraram. Além disso, a TV Paraíba Educa, ela conseguiu
numa parceria junto da Assembleia Legislativa do Estado, que disponibilizou a sua rede toda pelo Estado, para que a gente pudesse ministrar aulas, colocar videoaulas à disposição dos alunos. Exibíamos pela manhã, por exemplo, videoaulas referentes ao ensino infantil e fundamental. À tarde, eram videoaulas dirigidas ao ensino médio. Ou seja, tudo isso fez com que, depois de se fazer uma avaliação em todo o Brasil, a Fundação Getúlio Vargas chegou à conclusão de que o estado da Paraíba foi o estado que mais investiu na área e que mais se destacou no ensino à distância. E nós analisamos os 4 eixos, já após a publicação da pesquisa que saiu, nós analisamos os 4 eixos e já vamos começar a trabalhar no eixo que nós ficamos com a menor nota, para que na próxima avaliação, a gente tenha uma nota mais alta ainda, porque é possível fazer. Ou seja, nós já estamos hoje entrando em contato com todas as operadoras para que elas possam apresentar propostas para fornecimento de um chip de celular, de smartphone dedicado, onde você acessa todas as aulas dessa plataforma nossa, do Paraíba Educa, sem custo nenhum. Ou seja, é isso que nós vamos buscar, aperfeiçoar o sistema. Se hoje nós somos o primeiro lugar no Brasil, poderemos ser mais ainda, com essa implementação dessas novas ferramentas que nós vamos utilizar. 1h55. Governador João Azevedo, 589 professores da educação básica foram nomeados pelo governo da Paraíba. O senhor pode nos falar desse cronograma dos concursos e das nomeações desses novos professores que o governo está fazendo? Nós fizemos um concurso lá em 2019 e convocamos os 1.000 professores. Em 2020, por conta da pandemia, não foi possível realizar um concurso público. E aí nós aproveitamos para chamar esses quase 600 professores do concurso ainda do ano de 2019. E eles têm, claro, agora já convocados, já nomeados, o ato de nomeação já foi publicado no Diário Oficial, eles devem procurar tomar posse nas 14 regionais de ensino, buscando na regional exatamente essa condição. Isso é uma qualificação do ensino. Se hoje nós estamos com uma média do IDEB acima da média nacional, é por conta exatamente disso. Nós estamos trazendo para a rede cada vez mais profissionais na área, cada vez mais profissionais dedicados à educação do Estado. E com isso nós vamos progredir muito, porque as ações do Estado, dentro de vários programas que nós temos, tem um programa que eu sempre falo aqui no rádio e que gosto muito até de citar os alunos, que é o Desafio Nota 1000. Esse programa, para mim, foi uma grata surpresa. Primeiro porque, através do Conversa com o Governador, nós tivemos a possibilidade de incentivar alunos. Nós pudemos, por exemplo, dizer que quando começou esse programa, a participação média era de 400 alunos, hoje é de 800 alunos. Nós podemos dizer que as competências que nós discutimos, gramática, saiu de 95 para 140 a média por mês. A questão da estruturação dos textos, tema e estrutura, que era uma média de pontos de 80, hoje é 166, ou seja, mais do que dobrou. A argumentação, que é a capacidade que você tem de escrever o texto, saiu de 83 para 147. A coesão textual, o texto ser um texto claro, saiu de 87 para 160. A proposta de intervenção dentro do texto que você escreve na sua redação, que antes era só de 59, hoje é de 164. Ou seja, se você analisar todas as competências, nós tivemos aumentos significativos nesse programa. Lá, quando nós começamos em abril, nós tínhamos, por média,
e redações nulas, redações que não traziam conteúdo correto, 17%. Sabe quanto nós temos hoje? 3%. Ou seja, as redações todas praticamente são utilizadas. Os participantes aumentaram. Os estudantes com melhor desempenho a gente já viu e a gente sempre falava aí. Falava de Ramoniel, falava de Maria de Lourdes, falava de Sérgio Paulo, falava de Emerson, falava de Kathleen, falava de Naman, falava de Francisco Rayan, falava de José Mateus, falava de José Roberto, falava de Josemar Ferreira. E isso tudo fez com que esses alunos começassem a participar de eventos nacionais. Eventos com o Instituto IP, para que se tenha ideia, foram escritos 30 mil redações. E só da Paraíba foram 12 mil redações. E nós tivemos premiadas 3 escolas, 20 professores com maior número de inscritos e 100 estudantes com melhores notas. Isso nos alegra muito, porque tivemos escolas engajadas e vários professores aí com maior número de inscritos. A Kaline dos Santos, lá de Catolé, a Maria Udienes também, lá de Catolé, e Raquel Queiroz também. Ou seja, nós tivemos Rívia, Natália de Souza, e ficamos das 100, para vocês terem uma ideia, das 100 melhores redações, 54 foram produzidas por estudantes da Paraíba nesse desafio. Isso é uma alegria extraordinária, saber que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo, porque os estudantes acreditaram num programa como esse, que é o Desafio Nota 1000. Esses estudantes participaram de concurso lá na FAPESC e tiraram lá em primeiro, segundo e terceiro lugares também. Da mesma forma, o Ministério Público criou um programa de redação, utilizando aqui o Centro de Cultura Zarinha para fazer a correção, e os alunos também, David Naman, José Mateus Ismar, Suelene Alves, também tiveram destaques de primeiro, segundo e terceiro lugares. Ou seja, isso é extraordinário. Isso significa dizer que o que nós estamos fazendo é verdade. Está sendo, na prática, demonstrado que se você investe, se eles acreditam, a gente tem um resultado imediato. Então, eu fico extremamente feliz de saber que um programa como esse, que foi lançado, criado pela Secretaria da Educação, apresenta os seus resultados de forma definitiva e sem contestação. Uma hora, aliás, tem a conversa do professor João Azevedo, que se empolga quando o assunto é educação. 2 horas e 1 minuto. Participação da rede. Rádio Cultura, Guarabira. Rádio Princesa FM 92,5, Princesa Isabel. Rádio Independente FM 107,7, Serra Branca. Rádio Itatiunga, Patos. Rádio Arapuã 98,5, Cajazeiras. Rádio Mais FM, Cajazeiras. Rádio Pop FM, João Pessoa, Mangabeira. Rádio Itabaiana FM. Rádio Conceição FM, Conceição. Rádio Serrana AM, Araruna. Rádio Maringá, de Pombal. Somos todos Paraíba. Governo do Estado. Agora, 2 horas e 2 minutos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, que tem a direção e edição da Thalita Duarte, a produção da Fernanda Gonçalves, nas mídias sociais do Carl Neumann, o Laílson Ismar e o Igor Felipe. Na técnica com a gente, governador, tem o Zé Pires e o José Fernandes. A gerência executiva de rádio é do Marcos Tomás, a diretora de rádio e TV é Albiege Fernandes, e a presidente da EPC é Ana H6. No encerramento do programa, governador, o mês é mais curto, o mês de fevereiro, todos os funcionários públicos perguntando como fica a tabela de pagamento. Essa é uma questão. E a outra questão que eu pedi no encerramento desse programa, o seu recado final para as recomendações que cada vez ficam mais duras para a gente ajudar no combate à Covid-19. Primeiramente, com relação ao pagamento do funcionalismo, o mês é mais curto, mas o dinheiro está garantido e agora, dia 25, receberão os aposentados, pensionistas e reformados, e no dia 26, a sexta-feira, receberão os servidores da ativa, da administração direta e indireta. Mais uma vez, o governo cumprindo com a sua obrigação de pagar dentro do mês trabalhado os funcionários.
É um esforço muito grande, nós sabemos, por conta exatamente da queda de receita que o Estado tem, mas mesmo assim estamos mantendo de uma maneira extremamente importante essa forma de injetar recursos na economia. E dizer e agradecer mais uma vez a Deus por ter permitido que nós estivéssemos aqui na segunda-feira, fechando o mês, já que o nosso próximo programa será no dia 1º de março, já iniciando o mês de março. Eu tenho certeza que será o mês da vacinação e que nós vamos, se Deus quiser, receber muitas vacinas para ampliar o número cada vez maiores, mas até que essas vacinas cheguem no mês de março, nós precisamos fazer o nosso dever de casa. O governo vai fazer o seu papel através da publicação de um decreto hoje, amanhã, estabelecendo quais são os segmentos que poderão funcionar e como deverão funcionar em função das bandeiras, para que a gente possa enfrentar esse momento tão difícil, que não é só a Paraíba. O país inteiro está vivendo esse repique e os números estão se alastrando, os estados vizinhos aqui tomando medidas seríssimas e nós precisamos estar juntos nessa luta. Então, olhem para a sua família, olhem em volta de você quantas pessoas você precisa proteger. Olhe dentro da sua casa os seus familiares que você precisa proteger. Então, o uso das máscaras faz isso. O cuidado com as mãos faz isso. Manter o distanciamento social faz isso. Então, respeite as pessoas, respeite o próximo, busque fazer com que a sua existência aqui, nesse momento de pandemia, seja voltada para a humanidade, para a responsabilidade, para a compreensão de que esse momento é muito difícil para todos nós. Então, queira Deus que nós estejamos aqui na próxima segunda-feira, dia 1º de março, mais uma vez, prestando conta à população daquilo que o Estado continua avançando. Mas, acima de tudo, eu espero que com números melhores do que nós estamos vivenciando hoje dentro da pandemia da Covid-19. Então, um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e todas. Até a próxima semana. A gente fica por aqui com a conversa com o governador. Um abraço. Obrigado pela